E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos no canal. Você que está pela primeira vez no canal, se você gostar do vídeo, primeiro assista o vídeo. Eu te peço, assista o vídeo. E se você gostar do vídeo, se inscreva então no canal. Se inscreva no canal e se inscrevendo no canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos grupos de amizade, de família, compartilhe com mais pessoas, encaminhe para outras pessoas. Se você achar esse vídeo relevante, interessante, necessário. Então, eu quero falar hoje sobre leitura. Leitura. Eu criei um projeto para mim que se chama o Projeto Leia Mais. É um projeto pessoal para minha vida de ler um pouco mais, de ler mais livros, ler mais a Bíblia, a Palavra de Deus, ler mais, aprender mais. E eu gosto muito da leitura. Eu sou alguém que ama a leitura. Eu só não tenho mais livros do que eu tenho agora, porque às vezes falta condições, né? Às vezes falta condições num país a qual a gente vive que infelizmente não valoriza a questão da leitura. Então, você vai numa livraria, você compra muito caro um livro. E então no Brasil é difícil para quem quer ter muitos livros, quer comprar muitos livros, é complicado. Mas eu, da maneira que é possível, nós temos comprado livros, temos ganhado às vezes também para ler um pouco mais. E eu gosto muito de leitura, eu sou um amante da leitura. E eu quero já falar então sobre a leitura, sobre criar um projeto, sobre ler mais. Esse projeto que eu criei para mim, eu queria muito incentivar pessoas a também criarem esse projeto para a sua vida, o projeto de Leia Mais. Então eu vou mostrar para vocês alguns livros que eu me programei para ler esse ano. Eu já li alguns, eu li muito poucos. Na verdade, para a listagem que eu tenho de leituras, eu li bem poucos, na verdade. Mas eu vou buscar esses livros que ficaram para trás e vou continuar a leitura. Eu fiz uma lista e eu quero chegar no final do ano e apresentar todos os livros que eu consegui ler durante esse ano de 2022 para você e fazer uma pequena resenha de cada livro. Não sei, vou ser sincero, talvez eu não consiga ler todos os livros, talvez eu leia todos os livros, talvez também eu leia mais do que eu estipulei para mim, mas eu estipulei uma meta e essa meta está por volta aproximadamente, eu dei meio que cataloguei um pouco, mas acabou ficando alguns para trás, 68 livros. Aí você vai dizer, é muitos livros, realmente, para mim parece ser muitos, outrora seria muitos, mas hoje não é muitos não. Ano passado eu li 25, melhor dizendo, 25 livros, 2021, e aí você vai olhar, é o triplo que você quer ler e quero ler o triplo, porque eu gosto muito da leitura. E a leitura ela nos ensina muitas coisas. Eu vou falar sobre os benefícios da leitura. Mas antes, como costumeiramente eu faço em todos os vídeos, eu quero ler uma palavra. Mas antes, olha aqui, coloquei a câmera desse jeito para tentar pegar um pouquinho dos livros que eu vou mostrar para você aqui, que eu pretendo ler esse ano, ok? Então eu quero ler uma palavra, a Bíblia Sagrada, que está em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha só, versículo de número 13. Paulo falando sobre livros e pergaminhos. Eu já tenho um vídeo aqui que eu falei sobre isso, que os livros eram livros que o apóstolo Paulo lia, e os pergaminhos eram as escrituras, o Antigo Testamento, alguns comentários da palavra, da lei, e o apóstolo Paulo lia esses livros e valorizava esses livros bíblicos, no caso a Bíblia, os pergaminhos. E os livros que ele cita aqui, ninguém sabe ao certo quais livros seriam, mas eram livros. E eu creio que pela tamanha culturação e cultura
que o apóstolo Paulo tinha, esses livros eram de filosofia, esses livros eram de biografias, esses livros eram de ciência e tantas coisas, porque na própria Bíblia nós vamos ver o apóstolo Paulo citando filósofos, o apóstolo Paulo citando algumas convicções de histórias, até da mitologia, histórias mitológicas, histórias filosóficas. Então o apóstolo Paulo era alguém que não lia só os pergaminhos, não lia só as escrituras, certo? Que as escrituras eram o principal, tanto que ele diz, principalmente os pergaminhos, mas traze os livros também, porque os pergaminhos em primeiro lugar são importantes, que é a palavra de Deus, e em segundo lugar então os livros, as literaturas, as leituras diversas. Então eu vejo que o apóstolo Paulo, ele estava preso, ele estava em prisão, ele estava sendo num processo de, vamos assim arriscar dizer, de investigação e de formação de sentença. Então ele sabia que dali provavelmente ele sairia para a sentença de morte, ele sairia para a sentença do fim da sua vida. E ele no fim, sobre o risco de pena de perder a sua vida, ele lembrou-se dos pergaminhos e ele lembrou-se dos livros. Mas antes de falar sobre os livros seculares, livros de autores, né, que não são livros bíblicos, eu quero citar que o primeiro livro que eu estimulei para mim este ano de ler é a Bíblia. De ler no mínimo 2 vezes toda a Bíblia esse ano. Já estou em leitura, já estou em projeto de leitura, mas no mínimo 2 vezes toda a Bíblia ler este ano. E essa leitura é uma leitura mesmo, porque além de ter essa leitura, eu também tenho a parte em que eu estudo a Bíblia, constantemente eu estudo, porque eu sou professor de escola bíblica, porque nós temos oportunidade às vezes de ministrar também, nós somos líder de jovens, e eu sou líder de jovens no ministério, a igreja que eu faço parte, então constantemente eu estou estudando a palavra de Deus, só que eu inseri não só o estudar também, mas ler esse ano toda a Bíblia. Eu quero ler toda a Bíblia fora os estudos, que o estudo é mais minucioso. Mas eu vou ler. Tem gente que critica, lê a Bíblia toda. Não, eu prefiro só estudar. Não, eu quero ler toda a Bíblia 2 vezes e continuar estudando a Bíblia durante o ano e a vida inteira, né? Mas esse ano eu quero no mínimo ler a Bíblia toda, em 2 vezes toda ela. E é um conselho para você, se dispõe a ler a Bíblia esse ano, se dispõe a estudar a Bíblia esse ano. Você vai ver, a Bíblia ela tem muitas coisas interessantíssimas, tremendas para a nossa vida. Eu quero mostrar aqui os livros que não são a Bíblia, que a Bíblia é em primeiro lugar, leia a Bíblia em primeiro lugar nesse plano de ler mais. Segundo, então, a gente vai entrar aqui nas leituras que eu programei para esse ano. Eu já estou lendo, pelo menos uns 5 livros, eu estou lendo, tenho essa prática de ler mais de um no mesmo período. No mesmo período eu leio mais de um livro, isso eu conquistei ao longo da prática da leitura. A gente começa a ler e a gente começa a conseguir fazer a diferenciação entre os assuntos. Mas depois eu vou falar sobre os benefícios da leitura e você vai entender o porquê. Mas primeiramente eu quero te mostrar o livro que eu quero, um dos livros que eu quero ler esse ano, é do Isami Tiba, Adolescentes, Quem Ama, Educa. Esse livro, sou pai de um adolescente e eu vejo que cada vez mais eu preciso entender sobre esse mundo adolescente, sobre essa nova geração, para que eu saiba até mesmo lidar com ela, porque a gente sabe que a gente vive em tempos de desafios. Também um dos livros que eu me propus a ler esse ano é Nietzsche para Estressados. Nietzsche para Estressados. 99 doses de filosofia para despertar a mente e combater as preocupações. São frases de Nietzsche. Nietzsche que era foi um dos maiores ateus da história, porém um dos homens mais com uma mente brilhante, filosoficamente dizendo, que viveu na humanidade também. Também outro livro
que eu me propus a ler esse ano foi A Fascinante Construção do Eu, de Augusto Cury. Esse autor, eu amo ele. Ele é um grande autor, um grande escritor. A Fascinante Construção do Eu, do Augusto Cury. Também me propus a ler mais uma vez, eu já havia lido e vou ler a segunda vez, Nunca Desista de Seus Sonhos, do mesmo autor, Augusto Cury. Tremendo esse livro. Outro livro também que eu tenho não faz muito tempo é O que Freud Realmente Disse. Muito bom esse livro, pelo que nos parece o conteúdo. Vou ler ele e depois eu vou dizer no final do ano se ele realmente foi bom, se ele superou a expectativa. Todos esses livros. Outro livro que eu me propus a ler este ano é do autor John Preston, Vença a Depressão. Nos dias de hoje que a gente vive, é muito necessário a gente ter informações acerca disso. Até para a gente não só nos ajudarmos, porque é um mal que assola a humanidade, que pode bater as nossas portas, pode bater a porta dos nossos filhos, da nossa esposa, até mesmo a nossa vida, pode bater a porta de amigos que temos, pode, e é interessante nós sabermos sobre esse assunto. Também em frente à depressão, mesmo assunto, né? O mesmo assunto, em frente à depressão. Também lembrando que não é todos os livros que eu vou ler esse ano que são cristãos. Nem todos são cristãos, nem todos também são de uma linguagem científica, intelectual, como também muitos são romances, muitos são, sim, didáticos e muitos são bíblicos. Então, eu sou cristão, como eu já disse, mas eu vou ler o livro do Richard Dawkins, um dos ateus que estão causando já faz alguns anos da atualidade, um neo-ateu, um novo tipo de ateísmo, que é Deus, um Delírio, do Richard Dawkins. Pretendo ler esse ano. Eu tenho já faz um tempo e não tinha conseguido ler, mas me propus a me esforçar para ler esse ano. Este livro é cristão, do John Piper, um dos maiores pregadores e autores de livros da atualidade, que é o John Piper, Em Busca de Deus. Esse livro, pelo que eu vi os comentários, é um livro fascinante, muito interessante. Também na linha ali da depressão, na linha do estressado, na linha do aprendizado, na linha da mente, que envolve a mente, também é esse livro aqui, Autoestima Já, Supere os Medos e Descubra Seu Valor. Esse livro também pretendo ler esse ano. Também, como eu sou cristão, nada melhor do que conhecer mais ainda a história do cristianismo. Os 100 acontecimentos mais importantes da história do cristianismo. Esse é um dos livros que eu pretendo ler. Também, Como a Democracia Elegerá o Anticristo. Este livro também da linha cristã teológica. Também da linha cristã teológica, Os Segredos do Templo de Salomão. Muito interessante para nós aprendermos. Da linha filosófica ou mitológica, vamos assim dizer, o livro de ouro da mitologia. História de deuses e heróis. Quanto a gente não precisa aprender da mitologia grega, das mitologias, porque se nós vermos muitos termos que existem no nosso dia a dia, eles foram formulados de acordo com personagens da mitologia. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala de alguém narcisista que se ama de uma maneira exagerada de si mesmo, está baseado na história de Narciso. Narciso é contado na mitologia grega que ele amou, se apaixonou pelo reflexo da própria imagem. Então, há princípios, né? Inclusive existe tratamento psicológico de pessoas narcisistas. Olha que interessante. Então, é interessante a gente conhecer a mitologia grega e tantos outros aspectos do conhecimento humano. Fome por Deus, John Piper, o mesmo autor que eu li há pouco tempo aqui, Em Busca de Deus. A biografia do Martin Luther King, né? Esse homem que marcou história nos Estados Unidos contra a segregação racista, ele que é um próprio negro, um pastor e um político.
um homem que marcou a história. Uma das coisas que mais me marca na história dele é o discurso do "Eu tenho um sonho". Olha, é tremendo. Então também aqui o Pão sobre as Águas, do pastor Luiz Antônio da Luz. É um livro de esboço, de formação, de esboço de pregações e tal, mas é muito interessante, há muitas técnicas, muito aprendizado. É um livro para ser estudado. Eu vou ler esse ano, mas é um livro que tu não só lê, tu estuda, tu consulta ele, é muito interessante. Também pretendo ler esse ano o Alcorão. O Alcorão, que é, vamos assim dizer, a Bíblia do islamismo. A gente critica, bate o pau em todo mundo, critica, mas a gente nem conhece a visão das pessoas. Então, eu pretendo ler o Alcorão, eu pretendo ler, tentar entender um pouquinho. É claro que a gente não vai entender por completo, porque creio que é um livro difícil de entender, até pela nossa mentalidade ocidental. Então, mas pretendo ler, porque às vezes a gente fala de algo que a gente não sabe. Então eu pretendo saber pelo menos um pouco para que eu fale de algo que eu sei. Também entenda o Islã, e na mesma linha, junto com esse livro, junto com o Alcorão, né? Esse é o Corão traduzido que eu tenho. Também entendo o Islã, entender um pouquinho mais sobre o Islã. Também o significado e as mensagens dos nomes de Deus na Bíblia, muito interessante, um livro teológico, um livro que vai focar muito no hebraico. Também onde encontrar sabedoria, muito interessante, da linha filosófica, que ele fala aqui sobre importantes pensadores e pensamentos de sabedoria desses homens, instruções, conselhos desses homens. Também desvendando o inferno, um guia essencial para os mitos e mistérios do inferno, de Dan Brown. Ele faz um comentário sobre o livro de Dan Brown e ele mostra da onde Dan Brown tirou alguns símbolos, algumas interpretações, e até mesmo ele corrige uma visão errada de Dan Brown naquele livro Inferno, muito interessante. Também, agora então, falei do Dan Brown, agora é um livro do próprio Dan Brown, aquele autor do Código da Vinci, Anjos e Demônios, que eu li esses dois livros também alguns anos atrás, que é O Símbolo Perdido. Esse autor ele é muito bom, ele tem um enredo muito interessante. Eu nem busquei um comentário sobre esse livro, mas eu creio que ele é muito bom, O Símbolo Perdido. 1808, também o livro 1808, Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. É de história, mas numa linguagem, pelo que eu vi, uma linguagem agradável e até mesmo engraçada. Muito interessante. Também sobre a história de Dante. Quem não ouviu a Divina Comédia do Inferno, foi Dante o autor. Então eu quero ler a biografia dele. Nesses meus livros existem alguns livros que são biográficos. Também esse livro que eu li somente a metade, o ano passado, retrasado, e pretendo ler esse ano, que é do George Orwell, A Revolução dos Bichos. É muito interessante pelo que todos falam. Tem toda uma mensagem, um propósito, objetivo, uma visão política por trás também, mas é muito interessante, é um livro que não deve ficar para trás. Santo Agostinho, né? A história de Santo Agostinho, a biografia de Santo Agostinho. Também Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Esse livro, pelo que eu vi no índice, tem assuntos muito interessantes. Esse livro aqui eu propus a ler esse ano e eu já li ele, eu li no comecinho ali de janeiro, que é O Apóstolo Paulo, do pastor Elienay Cabral. Também dos democratas aos reis, o brutal surgimento de um novo mundo, da queda de Atenas e a ascensão de Alexandre o Grande. De história, esse livro tem jeito de ser um livro bastante esclarecedor da história, né, dos democratas aos reis. Também, e aí para nós entendermos até mesmo um pouco melhor sobre a democracia, surgimento democrático e tal. Também a biografia do pastor, do missionário Davi Miranda, o fundador da Igreja Deus é Amor. Pretendo ler porque esse homem ele deixou um marco histórico.
Eu sei que muita gente critica, muita gente fala diversas coisas contra a vida desse homem, mas uma coisa ninguém pode negar. Esse homem, ele foi alguém que deixou um legado. E tá aí o legado dele até hoje, uma grande igreja que foi para muitos países. E as críticas vamos deixar de lado, porque esse homem fez o que ninguém fez e chegou onde ninguém chegou. Poucos chegaram onde ele chegou. Então, não podemos negar essa virtude dele, por mais que queiramos encontrar também defeitos. Mas quem não tem defeitos? Quem não tem defeitos e quem não erra? Também Marx e o Marxismo. É outro livro que eu pretendo ler esse ano, para entender um pouco mais do marxismo. Também outro livro, A Força Pentecostal em Missões, para entender um pouquinho mais sobre missões no movimento pentecostal. Eu faço parte do movimento pentecostal, cremos nos dons espirituais, cremos em muitas coisas interessantíssimas. Quem sabe em outro vídeo eu possa falar sobre esse assunto. Também Einstein, O Enigma do Universo. Esse livro também pretendo ler esse ano. Vou tentar ser rápido para não ser maçante para você, mas eu queria que você visse. Quem sabe gerasse em você o desejo de ler esse ano. Se você não lia nem gibi, comece. Comece, quem sabe, pelo próprio gibi. Mas leia esse ano, leia alguma coisa. Leia alguma coisa. Comece, quem sabe, lendo jornal. Se você não lia jornal, ou só lia lá o comentário de novela, só lia lá o signo, só aquela porcaria que tem no jornal, então comece a ler. Comece a ler artigos que tenham no jornal, comece a ler coisas de relevância, pegar um gibi, pegar um livrinho que possa desenvolver intelectualmente a sua mente. Também A Vitória no Deserto, do John Bevere, o autor de A Isca de Satanás. Também Apologética Pura e Simples, né, que é uma defesa da nossa fé, aprender um pouco mais sobre a defesa da nossa fé. Também do próprio autor Augusto Cury, Ansiedade, como enfrentar o mal do século, um mal que assola a humanidade nos últimos tempos, que é a ansiedade. Também Teologia Contemporânea, ele ainda remove pedras, esse autor eu gosto muito dele, é o Max Lucado. Muita gente critica ele, como critica o Augusto Cury, como um livro de autoajuda e tal. Eu gosto de estudar teologia, eu gosto de estudar livros didáticos, eu gosto, e gosto dele também, gosto do Augusto Cury, gosto do Max Lucado, acho os livros muito leves, muito bom, abre a nossa mente, o livro do Max Lucado. Que é o autor do Ele Escolheu os Cravos, que é um livro que para mim muito bonito, e os críticos que fiquem de lado, mas eu acho muito bonito a maneira que ele narra, sempre tem uma história, sempre tem uma experiência para contar por trás de tudo. Também O Palhaço e o Psicanalista, esse livro eu achei muito interessante. Esse autor aqui, o Christian Dunker e Cláudio Tebas, eles têm até alguns vídeos no YouTube muito interessantes sobre o diálogo, sobre a conversa. Eu estou lendo esse, por sinal, estou em fase de leitura, não estou muito longe, mas já li alguma coisa. É um livro muito bom. Também A Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, o grande intelectual do cristianismo, um homem extraordinário. Essa carta aí narra a história de um diabão ensinando um diabinho discípulo, um diabinho sobrinho, muito interessante. Eu tinha começado a ler e não concluí, pretendo voltar a ler esse ano. Também No Bunker de Hitler, muito interessante. Também O Príncipe de Maquiavel, muito interessante. Pretendo ler e vai ser tremendo, eu creio. Também Conquistando o Inimigo, fala sobre Nelson Mandela e o jogo que uniu a África do Sul. Também O Peregrino, de John Bunyan, é uma história muito interessante. Também Quem Ama Educa, do mesmo autor, só que fala de uma maneira mais abrangente, formando cidadãos éticos. Aquele livro que eu citei, o primeiro ali, fala sobre adolescentes, e esse vai falar sobre formando cidadãos éticos, no geral, sobre crianças, adultos e tal. Também A Bíblia do Diabo, é um romance, não é a Bíblia do Diabo, tá? Não se assuste. Mas é um romance que dentro dessa história tem a Bíblia do Diabo. Eu tenho anos esse livro, nunca consegui ler, mas vou ler esse ano. É uma história que, lendo aqui a sinopse dele, lendo a introdução, a gente vai ver que é uma história muito interessante.
a Bíblia do diabo. Eu sou cristão, então não sou satanista, então não se assuste. A Bíblia do diabo. Também a história das ideias políticas, a formação das ideias políticas. É bom entender. Às vezes a gente entende por que eles pensam assim, por que eles falam assim. Tem uma explicação aqui. A história das ideias políticas. Tem um contexto, tem uma história, onde surgiu aquela ideia, onde surgiu aquele pensamento. Quebrando o Código da Vinci também, esse autor ele está mostrando que Dan Brown errou muito nesse livro do Código da Vinci e citou coisas como que fossem verdadeiras, quando na verdade são fictícias. Então é muito interessante também, pretendo ler. O Evangelho de Judas é um dos apócrifos, um dos livros que é muito interessante. Também os Evangelhos Perdidos, Karl Marx, Pensamento e Obra, é um livreto, né, para entender um pouquinho mais sobre Karl Marx. Também um livro que é da Escola Bíblica Dominical do Ministério ao qual faço parte, o Ministério Restauração, que nós tivemos ano passado, se não me engano. Pretendo reler esse ano, nós estudamos ano passado, pretendo reler esse ano e estudar, que tem assuntos muito interessantes, como planejamento estratégico, e fala no sentido espiritual, mas esse planejamento estratégico ele pode ser acolhido e abraçado para a nossa vida prática, para a nossa vida, para nós encontrarmos um caminho financeiro, familiar, profissional, em muitas áreas, que é uma igreja santa em meio a uma sociedade corrupta e um cristianismo corrompido. A autoria do pastor Humberto Schmidt Vieira, pastor presidente do Ministério Restauração. Também sobre a história ilustrada do cristianismo, de Justo Gonzalez, que é volume 1 e volume 2, olha, calhamaço, mas pretendo. Só que isso aqui a gente sabe, é um livro que tu não só lê, como tu tem que constantemente consultar ele para estudo. Você lê e você estuda ele constantemente quando necessário. Também os 24 extraordinários eventos do Apocalipse, do Marcelo Marinho. Também, para entender um pouco mais de mitologia, junto com aquele livro de ouro da mitologia, de Olimpo a Camelot. Esse livro, pelo que eu vi no índice aqui, esse aqui eu não estou lendo ainda, mas pelo que eu vi no índice, ele é bastante esclarecedor. Olha só, mitologia da Europa pré-histórica, os índios europeus, uma mitologia comum, as culturas europeias e seus panteões, a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia celta, mitologia germânica, mitologia báltica, eslava e balcânica, mitologia finlandesa e outras mitologias não indo-europeus. Então aqui a gente vai ter um padrão, uma visão mais ampla sobre as mitologias celta, romana e aí vai. Interessante para nós aprendermos mais. Também o segredo dos gênios. Esse livro fala sobre alguns gênios e qual era o segredo da sabedoria e a genialidade deles. Também a biografia do Abraham Lincoln, um dos presidentes mais importantes que os Estados Unidos tiveram. Foi um que brigou contra a segregação racista, sobre a escravidão, a escravatura e muitas coisas interessantes na história desse homem. Eu não li ainda, mas vou ler. Porque acredito naquele que fez o mundo entre a fé e a ciência, Antônio Zikic. Eu acho que é isso. É um cientista que fala por que ele acredita em Deus e por que devemos crer também. Essa revista aqui eu não vou enumerar, mas introdução à educação. Aprender um pouco mais sobre a educação, sobre o ensino, sobre coisas do tipo. Também Derrubando Golias, do Max Lucado. Creio que é um livro muito bom. Também O Salvador Mora ao Lado, olha só. Também O Futuro de Deus, outro livro que está na lista de leitura esse ano. A Mensagem do Sermão do Monte, olha que interessante. Também O Homem do Céu, O Homem do Céu. Também estou sendo um pouco rápido, porque para você não cansar, para você não sair do vídeo, não saia do vídeo, continue até o fim. Um manual de profecia bíblica. Esse aqui é um livro que não só tu lê, como tu estuda e consulta ele. Então, pretendo ler todo esse ano, mas também é um livro de consulta. Também Como Jesus se tornou Deus. Esse livro aqui foi muito falado e eu vou ler, porque o autor, que é o Bart Ehrman, é uma das maiores figuras é uma das maiores figuras de interpretação do grego. Ele é um erudito grego
um homem que entende muito sobre as escrituras, mas que infelizmente é ateu, deixou de crer em Deus. Mas eu vou ler ele do mesmo jeito, ele é contra, ele diz que como Jesus se tornou Deus, porque para ele Jesus não é Deus. Jesus não é Deus e nunca foi. Mas eu creio diferente, e alguns que estão me ouvindo aí creem diferente, e os que creem do outro jeito também, eu respeito a opinião de cada um. Também Bartiemo escreveu o que Jesus disse, o que Jesus não disse. Esse livro é um dos que eu pretendo ler. Esse aqui eu estou lendo, A Batalha do Apocalipse. É um livro que, na verdade, ele não é bíblico. Ele é um enredo, uma história que se criou fictícia para falar sobre o Apocalipse, mas é muito interessante. É um livro que traz uma imaginação para nós, assim, é muito interessante. Também outro livro que eu vou ler a terceira vez é O Plano Daniel. Esse livro é muito bom. Eu estou lendo, por sinal. Ele fala sobre um planejamento para emagrecer. Eu preciso emagrecer, então estou lendo ele. E ele é um pastor e 2 médicos que são cristãos, ambos os 3. O pastor, claro, mas os 2 médicos são cristãos também. Formaram um plano de exercício e de estudo também, mostrando que a Bíblia dá respaldo para cuidar da saúde, para cuidar do templo, do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Muito interessante. Também Armadilhas da Mente, do Augusto Cury. E também esse que eu estou lendo. E é muito interessante esse livro, eu estou gostando muito, que é A Era da Loucura. Esse livro, ele fala tudo o que está acontecendo. E olha que interessante, como o mundo moderno tornou a felicidade uma meta quase impossível. É verdade. Ele fala muita verdade aqui, a reflexão dele. Então, são esses livros. Talvez tenha livros que eu não tenha citado aqui, mas pelo menos 68 livros eu me propus a ler esse ano. E o principal é a Bíblia Sagrada, né? O principal é a Bíblia Sagrada, que é o livro dos livros. Nesse livro você adquire sabedoria para tudo. Para as finanças, para a família, para como você ser um bom empregado, para como você ser um bom amigo. Você recebe instruções para tudo, inclusive para tratamento da alma, para depressão, para ansiedade, coisas do tipo. Porque a palavra, isso aqui é a palavra de Deus. Eu creio que esse livro é a palavra de Deus. A palavra de Deus, é a palavra de Deus que contém conselhos de sabedoria. Quem crê diferente, respeito também, mas eu entendo que é a palavra de Deus. Então eu quero te falar, citar aqui para ti apenas 7 benefícios da leitura. Para você, quem sabe que não leu nada ainda, não lê, você comece hoje. Escolhe um livro hoje e começa a ler. Existem 7 benefícios que eu vou citar, existem muito mais, mas todos esses benefícios, se você pesquisar, você vai ver que é comprovado cientificamente, é comprovado por aqueles, os entendidos, vamos assim dizer, os estudiosos da mente, estudiosos da inteligência, estudiosos do aprendizado, eles vão confirmar o que eu estou te dizendo. Que é, o primeiro benefício, são 8 benefícios eu quero citar, melhor dizendo, que o primeiro benefício desenvolve o pensamento crítico. O pensamento crítico é ter a visão sobre um conjunto de assuntos, sendo capaz de formular a própria opinião. A leitura coloca-nos em contato com nossos conteúdos, o que ajuda a estimular essa habilidade, com outros conteúdos, melhor dizendo, o que ajuda a estimular essa habilidade, que é o pensamento crítico, de uma análise das coisas. Também diminui o estresse. Ao criar esse hábito, seu cérebro começa a se concentrar melhor nessa atividade, eliminando pensamentos que causam preocupação e ansiedade. Olha só, diminui o estresse, a leitura diminui o estresse. Também a leitura aumenta o vocabulário. Você começa a ter uma variedade de palavras que você pode bem colocar nas frases para trazer melhor a ideia do que você quer falar. Ajuda você a aumentar o vocabulário. Também expande a criatividade. Pensa aí, expande a criatividade em todas as áreas. Profissional, intelectual, vai longe. Melhora a capacidade de argumentação. Quantas vezes você é confrontado em ideias e você não tem argumentação nenhuma? Às vezes você vai falar, não, mas é isso.
Eu penso assim, alguém me disse, não, você tem que ter argumentos. Eu sou cristão, eu tenho que ter argumentos da minha fé, eu tenho que ter argumentos do cristianismo, das minhas convicções. Se você é ateu e assiste vídeo, também tem que ter argumentos. Porque você quer falar algo sem argumento, é complicado, né? Então, a argumentação ajuda, melhora a capacidade de argumentação. Ajuda a ter mais empatia, se colocar no lugar do outro. Sabe por que isso? Porque você vai ler histórias que são comoventes e são reais nas leituras. E outras histórias que não são reais, mas que fazem você pensar sobre a realidade. Quer ver um exemplo? Tem um livro, é que ele está ali longe, eu não vou puxar. Mas tem um livro que eu li que se chama O Futuro da Humanidade. Eu li muitos outros que me fizeram pensar, mas esse também, do Augusto Cury. Ele faz pensar sobre o valor da vida, sobre... tem um enredo ali na história que ele cria que faz você pensar de uma maneira totalmente diferente, valorizar mais as pessoas, valorizar mais a vida, valorizar mais o que você tem, faz você refletir, faz você a se colocar no lugar dos outros, a entender. Tem a narração de um mendigo, aí você se coloca no lugar de um mendigo. Também outro livro que eu emprestei agora há pouco, que é O Colecionador de Lágrimas. Ele fala sobre o nazismo e sobre os campos de concentração, sobre as mortes dos judeus. Ali faz você se colocar no lugar do outro que está sofrendo. Muito interessante, a leitura tem esse poder. Também ajuda a ter mais empatia, também no 7. Aprimora a interpretação de textos. Aí você lê, quanto mais você lê, mais facilidade você vai ter de interpretação de textos. Você que está fazendo uma faculdade, você que está fazendo um curso, às vezes se indicam livros que tem uma linguagem técnica que você não consegue entender. Mas se você tem uma prática de leitura, independente do tipo de leitura que você faz, o seu cérebro começa a assimilar melhor as palavras e você começa a ter uma interpretação melhor de textos. Você aprimora a capacidade de interpretar textos, de interpretar as palavras bem colocadas, de entender o que o autor quer transmitir, qual é a ideia que o autor quer transmitir no todo, não só isolado. E também, 8º, incita diferentes partes do cérebro. Olha só, estimula áreas diferentes do cérebro. Quais são? Coloca em prática atividades mentais, entre as quais se destacam memória, melhora a memória, percepção, raciocínio, que é responsável pela linguagem, apresenta mais capacidade analítica. Então, desenvolve a sua capacidade estimula diferentes partes do cérebro, que vai desenvolver um raciocínio melhor. Inclusive, se bem me recordo, se utiliza da parte esquerda do cérebro, da região esquerda do cérebro, que é a responsável pela linguagem, que apresenta mais capacidade analítica. Então a leitura ela tem muitos benefícios. Esse vídeo eu acho que vai ser um dos mais longos que eu coloco no canal aqui, mas porque é um dos vídeos de importância. E aí você vai dizer, mas eu não quero ler outros livros, então leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É difícil alguém que não tem uma Bíblia em casa. Leia a Bíblia, comece a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar o que está aqui. E aí você vai dizer, mas eu não creio em Deus, mas leia a Bíblia do mesmo jeito. Mas eu creio em Deus, leia a Bíblia. E só a Bíblia vai estimular a tua mente também pela leitura. Contém palavras, frases, ideias, revelações. Mas eu lhe aconselho a ler em primeiro lugar a Bíblia e também escolher livros para ler. Quem sabe você não lia nada, escolhe um livro para ler, 2 livros, 3 livros, 4 livros, 10 livros. Mas leia esse ano. Crie o hábito da leitura. Leia mais. Escreva aí na tua agenda e diga, vou criar um projeto de leitura. Leia mais, vou ler mais esse ano. Selecione livros que tenham temas que lhe agradam. Encontre um autor que tenha uma linguagem que lhe agrada. Eu gosto de tudo quanto é tipo de literatura, mas encontre uma que combina com você. E é o conselho que eu lhe dou. Leia mais. E já vou concluir então e vou lhe dizer, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E você que já é inscrito, compartilhe com outras pessoas, dê o like também. E eu queria te pedir o teu comentário. Vocês não têm comentado nos vídeos, quero comentário. Comenta aí, indica um livro.
Diga um livro que você está lendo, indique um livro que você está lendo, comente sobre o livro que você está lendo, diga quais livros você leu esse ano, quais livros você pretende ler esse ano. Compartilhe comigo aí a ideia, dê sugestões também. Quem sabe você quer que eu faça uma resenha de algum dos livros que eu já li, posso fazer também. Se um número bom de pessoas pedirem para mim. Também fica uma dica aí, eu sei que meu canal é pequeno, mas as editoras que quiserem, né, se me mandar livros, eu posso fazer uma resenha dos seus livros. Então, meus amigos, é isso aí, eu tô falando sobre leitura, quero te incentivar, leia mais. E eu estou encerrando esse vídeo, então eu quero te dizer, fica com Deus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.